Eu sou Tatiana Correia e está começando mais um podcast do Agro, Saúde e Cooperação. Hoje nós vamos mergulhar fundo no universo dos cogumelos. Para esse bate-papo, então, eu estou aqui de forma presencial com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que é mestre, doutora, sabe tudo de cogumelos. É a Maria Alice Neves. Olá, professora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde para você também. Temos muita coisa, né, para a gente poder conversar, uma trajetória já longa, são mais de 30, quase 30 anos, quase 30 né? anos de estudos de cogumelos e outros fungos. E outros fungos. Também está aqui, gente, virtualmente com a gente, porque ela mora em Imbituba, é a Diana Vieira. Ela tem muito para nos dizer sobre as propriedades medicinais dos cogumelos. Olá, seja bem-vinda também, Diana. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada pelo convite também. Então vamos lá, vamos começar a falar, porque assim, você que adora comer o cogumelo já deve ter percebido, né, gente? O consumo e a produção não param de crescer. E tá aí um mercado promissor. Você sabe para quê? Para aonde? Dentro das cidades. Nós vamos falar agora um pouquinho de agricultura urbana. Tô falando bobagem ou não, professora? Não, tá perfeito. O consumo de cogumelos é uma alternativa excelente, porque além de serem gostosos, eles têm pouca gordura e têm bastante proteína. Eles são super saborosos e o consumo realmente tem crescido bastante, né? Principalmente com o crescimento do interesse no veganismo e no vegetarianismo, é uma alternativa excelente. E a gente tem a sorte, de certa forma, de estar em Floripa, que tem bastante gente se interessando também em produzir. E a cadeia de produção de cogumelos, ela tem várias etapas, né? Uma das etapas exige um pouco mais de espaço, que é a questão de isolar o cogumelo certo, né? De saber quem ele é. Tem outra etapa maior, que pode ser na produção de blocos, que precisa também de um espaço maior. Mas a produção caseira, digamos assim, pode ser feita comprando blocos já prontos. Então, a pessoa pode pular essas etapas e tem muita gente entrando nesse mercado. Sim, são kits, gente, que a gente encontra até na internet, né? Que algumas pessoas começam assim, como ela mesma falou, é um produto que não exige que eu compre uma propriedade ou terras para poder estar cultivando, não exige grandes investimentos, assim, com maquinário, né? Como ou em outras culturas. E aí, de repente, por que aumenta o consumo também? Porque a gente tem ali mais à mão, cada vez mais à mão da gente, em feiras, em supermercado, né? Em vários locais, direto do produtor, aquele alimento fresco, bonito, agora com muitas cores também, né? Porque estão chegando essas culturas aqui. Eu vou falar um pouquinho agora com a Diana, porque antes da gente contar um pouquinho da história dela, ela também começou assim, gente. Como é que foi, né, Diana? Vocês começaram comprando e vocês reproduziam shimeji em borra de café em casa? Isso, exatamente, foi um teste, né? Assim, meu marido, ele já tinha essa curiosidade de cultivo, já tinha trabalhado com isso, e a gente começou, né, de fundicultor de garagem, a gente falava que era, né, que a gente comprava a bandejinha e fazia os clonezinhos em papel alumínio para coletar os esporos, e inoculava em borra de café. E aí, nessa brincadeira, a gente foi fazendo vidrinhos, e aí, de repente, coletava shimeji, coletava shiitake, e tudo começou assim, né? Nossa brincadeira de produzir cogumelos foi assim que começou. E assim, você, né, colocou ali que, né, o cultivo urbano, a gente começou esse cultivo assim na brincadeira, mas depois que a gente começou a levar mais a sério, era um quartinho da nossa casa que foi preparado para isso, né? Mas que é super possível dentro de 4 metros quadrados, 6 metros quadrados, começar um cultivo dessa forma, talvez comprando blocos prontos, né? No início a gente produziu o bloco, depois a gente começou a comprar bloco pronto, mas é super possível produzir dentro de espaços pequenos em meio urbano. A professora, gente, eu encontrei ela ali no prédio de botânica, né, da universidade, do departamento de botânica da Universidade Federal, e o laboratório ali, além de todo o trabalho que ela faz, vocês também, não é que organizam, mas vocês centralizam, dão um certo apoio para esses produtores. Aqui na ilha tem bastante, né, professora? Tem. A gente criou uma página, a ideia é a gente criar um local, né, dentro da página da universidade, do laboratório de micologia, né, que é o laboratório de fungos
da UFSC, e dentro da página a gente criou um local onde a gente está colocando as informações dos produtores de Santa Catarina. Por enquanto a gente tem mais da ilha, porque são os que a gente conhece mais, mas tem um formulário que eu botei no ar hoje, na verdade, para ficar um pouco mais aberto, assim, para quem tiver interesse e quiser se cadastrar, mandar as informações, a gente vai aprimorar essa página. E eu tenho uma ideia, só preciso de alguém que me ajude a fazer, que é de fazer um mapa da ilha, por exemplo, e a gente colocar onde estão os produtores em cada região. Então, a pessoa que mora no sul da ilha pode entrar ali e ver quem que está perto de mim para comprar o cogumelo mais fresco possível. Perfeito. Porque essa é a vantagem, né? A gente também tem cogumelos que a gente encontra no supermercado, mas às vezes eles ficam muitos dias na prateleira, começa a suar, às vezes a pessoa que não está acostumada a comprar também não tem aquela experiência assim para saber se ele tá bom, se tá passado, e comprando direto do produtor, gente, vem fresquíssimo, né? Então essa é a ideia. Alguns lugares até a pessoa tem a oportunidade de pegar direto do cesto, né? Sem passar pela bandejinha, então isso é bem legal. Imagine um colhe-pague de cogumelos. Por que não, né? Porque a experiência, eu vou te dizer, é maravilhosa. Eu tive uma delas, eu procurei, a gente esteve gravando, né, com a Camila, aqui próximo do Pantanal, do lado da Universidade Federal. Então, quer dizer, e ela falou, vamos caçar cogumelos comigo? E lá fui eu, entendeu? Lindos. Aquela coisa linda, daquele tamanho, e você poder escolher a diversidade. É realmente uma experiência maravilhosa. Agora a gente está falando, gente, é claro, de um mercado que vem crescendo. E a gente também teve a oportunidade, gente, de visitar uma propriedade que é do Giovanni aqui e que ele se transformou no maior fornecedor desses blocos para os microprodutores. É muito interessante que ele foi investindo nisso aos poucos e ele trouxe muitas espécies e tipos diferentes, que é isso que estava faltando aqui no mercado. A gente ter acesso a essas sementes, né, esses blocos de sementes com mais variedades. E a gente tem variedade, né? E tem muito sabor e tem muita cor. Não é isso, professor? Certo. Fiz um levantamento, assim, breve, que eu acho que números são... Eu gosto de números também, assim, então eu queria dar alguns números. O reino fungo é enorme. Então, as estimativas que a gente tem, assim, na ciência são que existem mais de 6 milhões de espécies de fungos. De todos os fungos, aí isso inclui leveduras, mofos, né? Aqueles que a gente não gosta tanto também. Mas desses, cerca de 1% só são os fungos que formam estruturas grandes, né? Que a gente chama de macrofungos. Desse 1%, cerca de 14 mil espécies são cogumelos, que a gente já descreveu que eles já têm nome. Desses 14 mil, 2 mil, cerca de 2 mil são cogumelos que são comestíveis. Aí dentro dos 14 mil, cerca de 100 são cogumelos que são tóxicos. Então, assim, que a gente não deve comer. Só que tem muitas espécies que não são conhecidas ainda. Então, pode ser que esse número seja maior. E desses 100, a gente tem no mundo, isso é para o mundo inteiro, né? A gente tem conhecidas de 15 a 20 espécies de cogumelos que são letais. Que podem matar uma pessoa adulta. Né? E o que a gente quer dizer com isso, então né? A gente quer dizer... e ainda tem cerca de 200 cogumelos que são alucinógenos, né? Que o pessoal chama de mágicos, né? Que tem um outro tipo de ação aí no organismo. Então, basicamente, sim, a gente precisa comer o que a gente conhece, né? Não é muito aconselhável a gente sair e coletar qualquer cogumelo na floresta, porque a gente, né, pode não dar nada, mas pode ser um desses que são tóxicos. Gravíssimo, né, professor? E um outro problema é que os cogumelos, eles absorvem, né? Então, ele tem aquele mofo que cresce no substrato, né? Que cresce na terra ou na madeira, mas ele também absorve muito do que está no solo e no ar. Então, se tiver toxinas, se tiver agrotóxico, se tiver muita poluição no ar, o cogumelo tem a capacidade de absorver tudo isso, né? Então, por isso também a gente tem que escolher não só quais espécies a gente vai comer, mas também onde elas crescem. Então, por isso que a produção é fantástica, porque nos dá essa segurança. Eu, na minha experiência de micóloga, já vi vários casos de intoxicação, porque eu trabalho junto com o pessoal do CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica
do estado e de vez em quando chegam alguns casos, assim. Então, toda Então atenção... é isso, né, gente? A gente queria chegar nisso. A gente tem cogumelos comerciais. A gente tem gente que vai buscar essas sementes dos cogumelos que são gostosos, que são bonitos, que são coloridos e que dá para comer. Então, para que a gente precisa coletar o cogumelo que a gente encontra na rua, no quintal, no jardim, na floresta, né? Então, por favor, fica então essa dica e que fique claro. Vamos apoiar os produtores, mas não vamos sair comendo qualquer cogumelo. Não, e dá para esperar, porque existem pesquisas sendo feitas com gente que conhece, sabe quem são os cogumelos e que estão tentando botar esses em linha de produção também, o que é muito bacana, que é uma pesquisa super difícil de fazer, mas vai chegar aqui pra gente também. Uma coisa que eu achei super interessante, conversando com a professora, é que ela me disse assim, que geralmente com os animais é assim, as cores elas indicam já alguma coisa. Com os cogumelos isso não acontece, né? A gente adora comer o Paris, que é branquinho, mas o mais letal é branquinho também. O mais letal é branquinho também, se chama anjo da morte. Olha o nome comum dele. Então quer dizer, não porque é azul, porque é isso, não. Não, tem cogumelos azuis comestíveis. Olha só que interessante, né? Então não é por causa da cor. É só no microscópio, né? É só no microscópio e com literatura, com anos assim de experiência pra gente conseguir chegar no nome dele. Tem bastante gente muito bem qualificada no Brasil. A gente tem um grupo de micólogos, né? Que somos nós que estudamos fungos. A gente chama micólogo. Tem bastante gente que conhece muito, então é legal assim também participar de saídas, a gente faz algumas aqui na ilha e ir conhecendo, né, as pessoas da área, a gente faz bastante saída assim aberta ao público, fiquem de olho, venham com a gente. E é muito interessante também esse serviço, né, ao qual ela é cadastrada do Seatox, porque acontece, né, gente? E às vezes a pessoa, até para esse uso recreativo, achar que ela está usando o cogumelo, não é o tipo da brincadeira, não dá para brincar com isso, né? É um fungo, é tóxico, enfim. E até o de uso recreativo, a gente tem que saber qual é a dose, o que tem que estar fazendo. Uma coisa muito interessante também, que você falou em relação a isso, esse tabu, né? Que a gente fala, dos alucinógenos, não vamos mexer com isso, com os cogumelos, e a gente, por muito tempo, né, isso é mundialmente, né, a gente meio que barrou a pesquisa em relação a eles, né? Tá andando isso agora, professora? Eu acho que foi em 2008 que nos Estados Unidos começaram de novo a aceitar e aprovar pesquisas com cogumelos alucinógenos. Ele tem poderes com tratamentos com dosagens certas e com tratamentos acompanhados por terapeutas. Eles têm muito potencial para tratar doenças mentais, como depressão, ansiedade, tem um potencial enorme. A gente tem gente no Brasil também que está entrando nessa linha de pesquisa e é super promissora. Mas o acompanhamento com a terapia é importante. Então, isso é gente que sabe extrair o que vem melhor do cogumelo. E aí eu entro de novo na Diana, que agora eu quero que você conte um pouquinho da sua história, Diana, porque ela começou assim de uma forma também, né, meio que produtora de garagem, de colocar ali, porque gosta de cogumelo, mas só que ela é uma empresa, ela e o marido fazem parte de uma empresa catarinense, a Miceli BR, que produz tinturas, não é isso? De cogumelos. Explica pra gente o que é tintura e o que o cogumelo tem que a gente não sabe. Então, as tinturas, elas são extratos líquidos dos cogumelos, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o cogumelo com potencial medicinal, a gente desidrata e faz uma extração desses compostos ativos. Hoje a gente, né, enquanto empresa, a gente tem 8 espécies, todas elas são da medicina tradicional asiática, né? Os asiáticos já consomem cogumelos enquanto medicina há milhares de anos, né? A gente tem registros aí de usos de 2.500 anos atrás, então antes de Jesus Cristo já tinha registro de uso de cogumelo no tratamento e na prevenção de doenças, né? Então o que a gente faz hoje é isso, a nossa história começou nessa brincadeira de produção na borra de café e a gente de fato entrou nesse mercado quando a gente conseguiu produzir um fungo específico, que é o Cordyceps militaris, que é um fungo de difícil cultivo, comercialmente falando. No Brasil, até então, tinha alguns cultivos, até a professora pode me corrigir se eu estiver errada, mas tinha alguns cultivos acadêmicos, mas comercialmente nenhuma empresa, ninguém que tinha conseguido, de fato, cultivar em escala.
E a gente conseguiu esse feito, né? Então, a gente, através da importação da genética desse cogumelo, até para a gente saber de fato a procedência e a identificação da espécie, e a gente começou esse cultivo assim, e através do teste com esse cogumelo específico, com amigos, né, que a gente deu o cogumelo para a pessoa consumir. Na Ásia ele é bem consumido tanto de forma líquida, né, como chá, sopa, ou de forma refogadinho, igual o shiitake shimeji também. Mas aqui no Brasil, o pouco que a gente via e lia sobre esse cogumelo, todo mundo só, né, falava do chá. Então, a gente dava para os amigos fazerem um chá e ele tem um potencial energético muito grande. Isso é que é amigo, né? Quem tem amigos tem tudo, Isso. Né, Diana? Exatamente. E o pessoal tomava e ia treinar, ia para academia, ia correr, ia surfar. E o feedback foi muito positivo. Só que daí a gente entrou naquele empecilho do tipo, tá, mas aí antes de eu ir para academia eu vou ter que parar para fazer um chá, e se eu estiver, sei lá, na escola, se eu estiver no trabalho. E aí que veio essa ideia da gente fazer o extrato, comercializar ele pronto para consumo. Então, a pessoa com algumas gotas já tem o benefício de comer o cogumelo. E mais do que isso, até nas tinturas, de forma geral, os cogumelos, eles têm várias propriedades medicinais, tanto preventivas quanto em tratamento, né, de doenças mesmo. E só que para atingir esse benefício, a pessoa teria que comer uma quantidade muito grande de shiitake, por exemplo, que tem propriedades antitumorais, anti-inflamatórias, mas a pessoa teria que comer quilos de cogumelo por dia. Então, o método de consumo, né, do cogumelo, do extrato ou em pó ou extrato líquido, faz com que a pessoa consiga ter os benefícios consumindo uma pequena porção diária. Então, isso também foi um diferencial para a gente conseguir, né, tipo, ter o resultado da pessoa tomar algumas gotinhas, já ver diferença para fazer o seu treino, para ter energia no dia a dia. E aí começamos com essa espécie, e aí depois a gente viu o potencial nas outras, igual a gente brincou aqui do juba de leão, para o foco, para a memória. Vamos falar desse juba de leão, gente, que ele é a galinha dos ovos de ouro agora, né? Todo mundo está atrás do juba de leão. E eu achei ele bem interessante porque ele, assim, a textura dele aparenta-se um pouco de frango, você pode desfiar, fazer um estrogonofe, alguma coisa assim. Mas de todos, eu confesso que ele não é o que tem melhor sabor. Pelo menos na minha opinião. Há outros muito mais gostosos, né? E aí a gente pega, mas só que ele é a bola da vez, porque a gente está falando de ansiedade, a gente está falando da falta de foco, gente. A gente está falando de um problema atual, super atual agora. Esse produtor também que a gente foi visitar, ele está focando, o foco agora é o remédio do foco, né? Ele também está na produção dele, aumentando por causa disso, por causa dessa demanda da indústria farmacêutica, né? Aí vem essa necessidade. Como é que é essa história um pouco assim? Conta pra gente dessas propriedades do juba de leão. O juba de leão, ele é muito rico em polissacarídeos, né? Compostos triterpenoides, fenólicos, antioxidantes, mas o diferencial deles são as ericinonas, isso, exato, que são os compostos ativos que de fato vão fazer essa sinapse neuronal melhorar a sinapse neuronal. Mas mais do que isso, ele tem o poder de fazer criação de novas sinapses. Então, igual a professora comentou dos cogumelos psicodélicos, alguns em tratamento de depressão, ansiedade, o cogumelo ele tem a capacidade de criar novos caminhos neuronais. E o juba de leão, além dele criar um novo caminho, ele tem essa capacidade de crescer mesmo, essa comunicação de um neurônio com o outro, o que pode explicar aí a melhora no foco, na concentração, na memória. Uma coisa muito interessante dele também é que ele faz essa conversa gastrocerebral, digamos assim. Então, que é muito importante para a regulação. Do primeiro com o segundo cérebro, né? Exatamente. Todo mundo fala que o intestino e o sistema gástrico ali estão diretamente relacionados a vários problemas neuronais que a pessoa pode eventualmente ter, e ele faz essa comunicação dos dois sistemas. Então, tanto para quem está procurando foco, concentração, né, essa melhora do déficit de atenção um pouquinho, quanto na melhora gastrointestinal, assim. Então, quem tem refluxo gástrico, ele tem essa capacidade de inibir a bomba de hidrogênio, que é o que causa ali o refluxo gástrico. Então, ele tem muitos benefícios. E o diferencial dele são tanto essas duas substâncias, quanto as beta-glucanas, que são aí o must de todos os cogumelos, né, que são polissacarídeos que tem na parede celular de qualquer cogumelo, mas que no juba de leão ela se destaca ali juntamente com esses outros compostos antioxidantes, né? Então, é o cogumelo da vez mesmo. E se tem antioxidante,
combate os radicais livres e ajuda também, gente, na beleza de dentro para fora. Tem cosmético também sendo produzido e startups, indústrias, né, farmacêuticas de cosméticos já trabalhando nessa linha, viu, de usar os cogumelos para poder tratar esse conceito de beleza de uma forma diferenciada, que é de dentro para fora. Porque se está tudo funcionando, se está a função do prebiótico, está tudo certinho por dentro, a gente acaba, né, colocando para fora isso daí também. Professora, na academia, essas novidades, esses cogumelos, essas propriedades, vocês também conseguem ali catalogar isso e fazer pesquisa e estudar isso? Como é que é? É possível, mas não é a minha área, assim. Eu trabalho dando nomes para os cogumelos, eu vou para o mato, né? Eu não sou o pessoal que trabalha, pessoal da micologia que trabalha com essa área é mais da área voltada para farmácia, para nutrição. Então não é a minha especialidade, assim. Então a Diana tá provavelmente mais por dentro disso do que eu, assim, né? Sim, gente, a Diana, você é farmacêutica, né, Diana? Habilitada, não é isso? Em tecnologia de alimentos. Exatamente, habilitada em tecnologia de alimentos pela UFSC também, mas até, professora, pegando esse gancho, não sei se você se lembra de um aluno da química, que era o Lucas, eu acho que ele trabalha... A gente iniciou nossas pesquisas de compostos ativos com ele, na parceria que foi feita com o professor Luiz, ali da química, e o Lucas, ele falou muito de ti, dessas saídas de cogumelo, que era o trabalho de mestrado dele, né? De identificação de cogumelos, de compostos. Eu falei dele hoje até. Ai, que legal. Hoje eu acho que ele tá, não sei nem se ele está estudando cogumelo mais, mas foi muito interessante essa ponte, assim, pra gente, que as primeiras análises que a gente fez para identificar alguns dos compostos ativos das nossas tinturas foi feita através dessa parceria acadêmica, né, com a UFSC ali, através do Lucas. Então isso é interessante, né, Diana? Porque assim, você falou que os amigos experimentaram, vocês gostaram, mas não ficou só nisso. Tem que ter, né, uma chancela oficial, um respaldo. Inclusive, vocês mandaram amostras, né, para Tailândia, para outros lugares, onde vocês identificaram que o que vocês estavam produzindo, fazendo, tinha um porquê, né, desses resultados. Exatamente, não só identificar que as substâncias de interesse estão dentro das tinturas, mas conseguir quantificar algumas delas, né? Então, assim, as pesquisas ainda estão acontecendo, a gente ainda tem essa parceria com a UFSC, a gente está iniciando agora uma parceria com a URGS também, com um aluno de doutorado, que vai fazer um trabalho também de metabolômica dos cogumelos, né, das tinturas específicas, e a gente também fez uma parceria com a Universidade de Farmácia de Bangkok, foi quem primeiro quantificou para a gente as quantidades de adenosina e cordycepina do Cordyceps militaris. E para a gente isso foi um baita diferencial, porque aqui no Brasil, além de ser muito difícil de fazer por conta de custo de análise, e de não ter os padrões, porque o cogumelo não tem aqui, até então ninguém, né, mal conhecia esse cogumelo, foi legal para a gente ter esse respaldo de entender, do tipo, as pessoas estão falando feedback positivo, mas será que é um efeito placebo ou de fato a gente tem uma quantidade significativa? Então, ter esse respaldo científico mostrando que a gente tinha uma quantidade significativa dos compostos dentro das tinturas, nossa, foi muito importante, assim, para a gente dar sequência, não só nas parcerias estratégicas para a pesquisa, né, mas para a gente continuar os nossos métodos de extração. E se tiver parceria com a Universidade Brasileira, melhor ainda, né, Diana? Melhor ainda, exatamente, facilita bastante. Diana, só uma dúvida, né, porque você ainda fala que você sugere o mix, né, de usar vários, são 6 tipos, não é isso, de tinturas? Isso. Você sugere ali os combinados. Existe algum risco de uma intoxicação, que eu falo assim, nossa, eu estou tomando há muito tempo e tem algum momento que precisa parar ou algo do tipo? Não, no geral, nenhum deles tem contraindicação, né? Todos eles são cogumelos, como é que fala? Comestíveis, exato. São cogumelos comestíveis, então são alimentos, né? Não teria nenhum problema. A única coisa que a gente nota, assim, que alguns deles, pegando até o Cordyceps militaris, que é para energia e disposição, se a pessoa consome durante um longo período, chega um momento que ela para de sentir os efeitos. Então, a gente sugere que a pessoa faça ciclos. Então, por exemplo, é um atleta amador, mas que ele vai correr uma maratona. Então, durante um mês, ele faz um ciclo de treinamento focado na maratona. Depois, ele diminui a quantidade ou até mesmo faz pausas estratégicas para não ter esse vício, né, entre aspas, da substância. Porque, assim, o Cordyceps, ele tem adenosina e cordycepina.
O nosso corpo, ele já tem receptores de adenosina, que é da adenosina trifosfato, que é a molécula de energia. Então, uma vez que você também sobrecarrega, entre aspas, o teu organismo com essa molécula, todos os campos já vão ter captado a molécula e não vão ter mais receptores abertos, entre aspas, para captar mais. Então, também essa pausa pode trazer uma melhora de resultado quando a pessoa estiver pensando numa próxima prova esportiva ou qualquer coisa nesse sentido. Já outros cogumelos não têm esse problema. Então, o juba de leão, o Ganoderma lucidum, né, que tem outras propriedades benéficas também para o organismo, a pessoa pode fazer uso contínuo dele que não vai ter problema nenhum. O único que a gente fala que tem uma contraindicação com relação ao turkey tail, ele é um cogumelo que ele tem propriedades de eliminar toxinas, né? Então, muito ligado ao fígado. Então, dependendo do tipo de condição que a pessoa tem, se ela já tem algum problema no fígado, né, já diagnosticado, a gente sugere que o uso seja feito acompanhado por um médico, porque pode ter algum problema ali de contraindicação, mas é o único dos cogumelos que teria que ter esse cuidado. Eu acho legal, Diana, porque assim, a gente está falando de alimentos e a gente está falando de bens. Da mesma forma como a gente coloca aqui o benefício do azeite de oliva, da oliva, da amora, que tem antioxidante, a gente vai o tempo inteiro contando aqui, né, desses alimentos, essa riqueza que a gente tem do agro brasileiro. E aí a gente agora entrando nisso daí, a gente está falando de propriedades, mais ou menos prevenção, não é remédio, né? Não tem, você não está prescrevendo a tintura para ninguém, né? Exatamente, e até assim, na medicina asiática, é usado, né, no tratamento efetivo de algumas doenças, mas como coadjuvante, né? Hoje em dia, já com a medicina moderna, com outras substâncias, os médicos seguem prescrevendo, né? Até a gente teve a oportunidade de ir à China e conhecer um hospital da medicina tradicional chinesa, então ele é de fato prescrito, esses cogumelos são prescritos, mas muitas das vezes são como coadjuvantes de tratamento de alguma doença, quando é para tratamento. Em sua maioria ali é ainda muito utilizado na prevenção, né? Esses cogumelos a gente encontra aqui. Existe algum estado que se diferencie em relação ao outro? Ou a gente tem qualquer tipo de cogumelo em qualquer estado, professora? Não, fala com relação às espécies, né? Então, a maioria das espécies, eu acho que talvez são 6, né? Que a Diana tá... Eu imagino quais são as 6, porque eu conheço esses. Provavelmente esses são todos de origem fora do Brasil, né? Eles não são nativos do Brasil, embora tenham sido produzidos aqui. É a mesma coisa que acontece com outros. O shiitake é da Ásia, o cogumelo Paris é da França, né? Então, essas culturas de produção foram trazidas para o Brasil, mas eles não são cogumelos nativos ou silvestres. E eles se adaptam em qualquer estado? A partir do momento que eu tenho né, uma estrutura que eu controlo ali, temperatura e umidade, eu posso... Sim, aí sim. Basicamente, tem alguns que vão exigir temperaturas mais altas ou mais baixas, então vai depender da estrutura do investimento que a pessoa quer fazer para a produção, né? Tem alguns que precisam de muito mais frio, e daí mesmo que tu tenha assim, tu talvez precise gastar muita energia para produzir ele no verão. Daqui, né, no nosso verão. Então, talvez não valha a pena. É um pouco do nosso caso, né? Na nossa produção aqui, a gente procura produzir os cogumelos de inverno no inverno e os de verão no verão, justamente para essa compensação energética. Mas e aí existem, né, como eu falei antes, existem várias pesquisas de cogumelos que são locais. Isso no sul e sudeste é mais forte, porque tem, acho que tem uma tradição maior, assim, de comer cogumelos, né? Mas tem todos aqueles que a gente chama de shimeji, né? Que são todos do mesmo gênero, que é o gênero Pleurotus, que tem o cinza, o amarelo, o rosa, o branco, que são lindos. Esses tem algumas espécies que são nativas. O cor-de-rosa, por exemplo, a pessoa pode estar fazendo uma trilha e esbarrar com ele na mata aqui em Floripa, porque ele cresce aqui nativo também. E aí tem outros que talvez sejam ainda menos conhecidos, mas que tem gente no Brasil pesquisando para transformar o substrato para ele ser produzível também. Uma questão que a gente sempre levanta é justamente a aceitabilidade, né? As pessoas têm ainda, assim, um certo preconceito com fungos. Muita gente não gosta da consistência.
Mas vale a pena testar, provar. É super difícil de fazer. Você só pega, corta, coloca ali com uma manteiguinha shoyu na frigideira. Basta. Está pronto, gente. Na página dos produtores a gente tá colocando receitas, então também. Então, se quiserem mandar receitas, a gente aceita para divulgar lá, para estimular o pessoal que tá com cogumelo na mão e não sabe o que fazer, vai ali, acha onde comprar, se não tiver, e já escolhe uma receita do site. Então, o desafio aqui tá lançado, tá, gente? Se você nunca comeu, experimente o cogumelo comestível do produtor, aquele que você encontra, né? Que está focado para isso. Não vai sair achando que tem um cor-de-rosa na trilha e colocar aquele e levar para casa. Porque... Não é qualquer cor-de-rosa. Depois vai aparecer no meu WhatsApp. Vamos deixar isso bem claro, tá? E se você gostou muito desse assunto, tem um programa todinho de cogumelos do Agro, Saúde e Cooperação. Nós vamos mostrar esse mercado, gente. Esse mercado que está se expandindo e surpreendendo. Eu queria muito agradecer a participação não só do programa, mas aqui também no nosso podcast, viu, professora? Obrigada pelas orientações, pelas informações. Muito obrigada também, viu, Diana? Agora eu sou fã das tinturas, estou me... Isso, foco, atenção, antioxidante, tá tudo equilibradíssimo por aqui, viu? Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, tá? Pioneiros, imagine só, né? Uma empresa catarinense pioneira na produção de um tipo, né? Que não existe em outro lugar aqui do Brasil, e tá aí vocês para poder mostrar que com pesquisa, com dedicação, com empenho, a gente consegue, né? O que a gente quer. Obrigada, viu, Diana? Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite e pelo espaço. Eu que agradeço, gente. É isso, tá aí o convite feito, viu? Experimente cogumelo e vai aqui na nossa página, procure o programa do Agro, Saúde e Cooperação sobre cogumelos. Um abraço, até a próxima.